Alegria estar com você neste meio de semana, nesta noite especial onde nós podemos abrir a palavra do Senhor e estudar a sua vontade, ouvindo a sua voz falando a nossa vida. Você já tem a sua Bíblia aí em mãos? Sim? Então vamos abri-la. Livro de Efésios, o capítulo 5. Antes de ler o texto, nós vamos orar. Deus maravilhoso, estamos distantes pelas circunstâncias, mas fazendo uso da tecnologia, graças ao Senhor por isso, cremos e sabemos estar unidos, juntos, próximos, por estarmos adorando ao Senhor. Aceita-nos e fala a nós, toca-nos e salva a nossa vida. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Efésios, o capítulo 5. Achou? Vamos ver os versos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele toma emprestada aqui a linguagem de um mercado. Isso mesmo, mercado. Onde o cliente precisa ser rápido, ágil, a fim de chegar ao produto promocional e conseguir levá-lo para casa. No contexto que lemos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está falando da necessidade de sermos sábios, aproveitarmos bem o tempo, porque os dias em que vivemos são dias difíceis, dias maus, e não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar, de perder tempo, de jogar fora o tempo, de atrasar. Não. Devemos remir o tempo. Adaptei a mensagem para esta noite de uma apostila chamada Administrador do Tempo. Eu gostaria, irmãos, de refletir contigo neste que é um dos presentes que Deus nos dá. Ouça o texto. O tempo é um dos valiosos talentos que Deus nos confiou. E por este talento, Deus nos fez responsáveis. Todos nós temos o mesmo tempo. A cada dia, 24 horas. 1440 minutos. Mas ainda assim, algumas vezes, e muitas pessoas, muitas vezes, têm dito, não tenho tempo. O tempo passou muito rápido, o tempo foi insuficiente, não deu tempo. Sabe, irmãos, nós precisamos ser criteriosos na avaliação que temos feito do tempo. Porque existe um outro texto no livro Parábolas de Jesus que diz que de nenhum talento que nos concedeu requererá Deus mais estrita conta do tempo que nos concedeu. Você já parou para pensar nisso? Quão importante é o tempo para você, para mim? Para Deus é sumamente importante. Tempo é valioso demais. E se o é para Deus, precisa ser também para você e para mim. Existem algumas dimensões do tempo. A vida, ela é muito frágil e ela passa muito rápida. E por isso nós precisamos aproveitar melhor o tempo que o Senhor nos dá. E devemos aproveitá-lo com a qualidade da sabedoria, fazendo cada um de nós um sábio uso do tempo presente de Deus, que é muito valioso para Ele e deve ser também para nós. Deus nos deu todo o tempo, mas reservou para si uma fração de cada dia
e uma fração maior a cada semana. De cada dia, Deus espera que nós paremos um pouquinho para buscá-lo na comunhão pessoal, na comunhão familiar e ainda na comunhão congregacional. Estamos aqui reunidos agora na nossa igreja online. Mas, voltando na comunhão pessoal, é onde tudo começa. A cada dia precisamos ter um tempo para Deus. Existe uma citação na meditação matinal que diz: todo dia que passou, no qual Cristo não teve permissão para entrar na vida, é um dia perdido. E às vezes eu fico pensando em quantos dias já perdi ou já perdemos por não permitirmos a Cristo entrar em nossa vida, e não permitimos porque não o buscamos, não paramos para uma entrevista pessoal com Ele, um tempo curto, de 1 hora, e se não temos uma, quem sabe meia hora, menos do que isto, é praticamente insignificante, mas um tempinho no início de cada dia, na madrugada, de manhã bem cedinho antes de sair, quem sabe alguns só tem à noite, mas é um tempo de qualidade. Mas nós precisamos, a cada dia, dar este tempo da comunhão de Deus para Deus. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora. Eu falei de 1 hora agora há pouco, né? Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Cristo, em especial aquelas cenas finais já próximas à cruz, contemplando o Salvador e Senhor de nossa vida. Desejado de todas as nações, página 58. Caminho a Cristo agora diz: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Lembra que eu falei logo cedo, bem cedinho, de madrugada? Quem sabe eu falei, alguém está fazendo à noite, mas o conselho é: faça de manhã. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Esta é uma questão diária. Cada manhã, são todas. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. A cada dia, temos 1440 minutos. E Deus pede alguns minutos para que nós possamos consagrar nossa vida aos seus cuidados. Refletir na vida de Cristo, caminhando para a cruz em nosso lugar, e permitir que Cristo entre em nossa vida, a fim de ser o Senhor de nossa vida naquele dia. Um tempo especial dedicado ao Senhor. Existe, irmãos, um tempo especial que Deus requer, e esse tempo especial é semanal. Quando olhamos para Gênesis 1, ou melhor, Gênesis 2, de 1 a 3, falando ali da primeira semana da criação, onde o Senhor estabelece o sábado como um dia santo, um dia abençoado. Quando olhamos para Êxodo 20, versos 8 a 11, onde a Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, nós entendemos que Deus reservou um dia a cada semana para si. É um tempo com o qual Ele nos presenteia para a nossa bênção, edificação, mas um tempo no qual não devemos cuidar dos nossos interesses, e sim dos interesses de Deus. A guarda do sábado não é facultativa, quero, não quero, posso trocar o dia, não. Na verdade, o sábado não é do homem, é de Deus, não pertence a você e a mim, pertence a Deus. Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, é um tempo precioso, no qual Deus nos abençoa, Deus nos conduz, Deus nos santifica, mas é um tempo para cuidarmos dos interesses de Deus. Do primeiro minuto ao último minuto, os limites do sábado são do Senhor. Toda a extensão deste dia, destas 24 horas, destes 1440 minutos, pertencem a Deus.
é um tempo especial. Em Israel, a quebra do quarto mandamento sempre vinha acompanhada de outros pecados. Sempre que o homem deixava de se lembrar do sábado, transgredindo o sábado em Israel, era um prenúncio de um período de apostasia e decadência espiritual e moral de toda a nação. Podemos, quem sabe, avaliar as famílias, a sociedade, o Brasil, o mundo, e entender que a decadência moral e espiritual que reinam em nossos dias se deve também porque o homem não respeita um tempo que pertence ao Senhor, é santo ao Senhor. Nenhuma pessoa, nenhuma família e nenhuma igreja e sociedade poderão subsistir, especialmente na vida espiritual, se forem negligentes em relação à santidade do dia do sábado. Então lembre-se, Deus nos deu tempo, mas a cada dia Ele requer uma fração de tempo em comunhão com Ele. A cada semana requer um dia para nos abençoar ricamente e para cuidarmos dos seus interesses nas 24 horas do sábado. Mas Deus também espera que tenhamos um culto em família, um tempo para cultuar em família. É em casa, é no lar, onde deve ser erigido o altar da família. E assim existirão múltiplas bênçãos, proteção e direção para todos os membros da família que para adorar a Deus, um tempo de adoração em família. Olhando o livro Lar Adventista, algumas citações elas nos saltam aos olhos. E é interessante você atentar para o que vou mostrar. A religião ela deve ser parte da educação do lar. No lar em que a religião é coisa prática, grande bem é realizado. O Lar Adventista, página 318. Diz mais: no lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja e também da sociedade, através da religião verdadeira. Diz mais: que em casa os pais precisam adaptar o culto em família à idade de cada um de seus filhos, para que o culto seja atrativo e eles tenham prazer em adorar a Deus em família. Diz mais: pai e mãe são responsáveis pela manutenção da religião no lar. E ainda, irmãos, vem nos dizendo que Deus honra a família que é dirigida nos seus princípios e que tem em sua casa o altar inflamado. Os anjos se deleitam numa família em que Deus reina, onde os filhos são ensinados a honrar o Criador. Ainda mais, vem nos dizendo aqui que os pais precisam proteger os seus filhos através da religião dentro de sua casa. Sabe, irmãos, o culto familiar é praticamente hoje uma espécie em extinção. Mas é um tempo que Deus espera que cada família tenha pela manhã e também à noitinha. O culto matutino e o culto vespertino. Um tempo dedicado a Deus em família. Percebem que coisa interessante? Deus nos deu
todo o tempo, mas Ele espera que nós possamos partilhar com Ele a cada dia em comunhão pessoal, a cada dia em comunhão familiar pela manhã e à noite, e a cada semana na santificação do sétimo dia, o sábado que lhe pertence, cuidando dos seus interesses. Como poderíamos nós a cada dia administrar as 24 horas? Alguém diz, dormindo, trabalhando e comungando. É verdade. Dormindo 8 horas, trabalhando mais 8 e comungando mais 8. 3 vezes 8, 24. Acabou um dia. Amanhã começa tudo de novo. E vamos continuar dormindo, trabalhando, comungando. E assim até a volta de Cristo. O ser humano precisa de descanso. E esse descanso se dá no sono da noite. No sono da noite. Mas o ser humano também precisa trabalhar. E o trabalho é uma ocupação que Deus concedeu ao homem para o seu desenvolvimento físico, mental e mesmo espiritual. E um bom trabalho gera uma boa noite de sono. Deus indicou o trabalho como uma bênção para o homem. E, além de dormir 8 horas e trabalhar 8 horas, o homem deve comungar 8 horas. E o que seria esse comungar? Seria um tempo com a família, com a esposa, com o esposo, com os pais, com os filhos, com os irmãos. Ainda mais, seria um tempo para recreação, para revigorar a saúde física e a saúde mental. Recrear. O que mais? Cumprir as obrigações a fim de estar em paz. O que mais? Congregar. São os cultos na igreja. O Salmo 122, verso 1 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hebreus 10, o verso 25 diz que ninguém deve deixar de congregar como é o costume de alguns. Lógico, não podemos ir à igreja nestes dias, pela circunstância da pandemia, mas estamos congregando, diferente, né? Congregar de congregação, ir à congregação, mas estamos congregando aqui, nesta congregação online. E nós não devemos deixar de congregar. E assim que a igreja abrir, voltar a abrir, nós devemos voltar também a congregar na igreja. Seja, a princípio, com a limitação e em breve, pela graça de Deus, na sua totalidade. E isto faz parte do comungar. E nós precisamos, irmãos, administrar bem estas horas, a fim de honrar a Deus e fazermos um sábio uso da vida. E nós precisamos, de fato, aprender a administrar o tempo como pessoas sábias por sermos filhos e filhas de Deus. Um dia alguém escreveu assim, separe tempo para trabalhar. É o preço do sucesso. Separe tempo para pensar. É a fonte do poder. Separe tempo para recrear. Recreação. É o segredo da juventude. Separe tempo para ler. É a fonte da sabedoria. Separe tempo para fazer amizades. É o caminho da felicidade. Separe tempo para sonhar. É a fonte da inspiração. Sonhos, projetos. Aspirar às alturas. Separe tempo para amar. É a razão para ser amado. Separe tempo para sorrir. É a música da alma. Separe tempo para Deus. É o único investimento duradouro para toda a vida e para a eternidade. Irmãos, nós precisamos administrar o tempo com sabedoria. E assim nossa vida estará sendo administrada com qualidade para a honra e a glória de Deus. Eu quero terminar esta reflexão a respeito do tempo, lendo para você o que escreveu Laurindo Rabelo da Silva. Presta atenção. Falando do que diz o apóstolo Paulo, em que temos que remir o tempo, andar como sábios, aproveitar as oportunidades.
Rabelo da Silva diz que Deus pede estrita conta de meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta coisa, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feito a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passar tempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, ó, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta ou não ter tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tenho aqui uma citação de uma meditação matinal que eu gostaria de partilhar com você. E ela diz assim: estava escrito numa tabuleta em um edifício público a seguinte mensagem: o que você faz das 5 horas da tarde às 11 horas da noite significa êxito ou fracasso? Resposta: algumas pessoas gastam estas 6 horas vendo televisão. Algumas pessoas gastam estas 6 horas em ociosas conversas. Algumas pessoas gastam estas 6 horas em diversões mundanas. Está aqui uma referência ao sair do trabalho e à hora de dormir. Não que seja exatamente o seu tempo, mas são as horas pós-trabalho antes de dormir. Algumas pessoas estão jogando fora o tempo. Mas outras, ao contrário, empenham-se em atividades que visam o próprio desenvolvimento. Seguem cursos que lhes aumentarão a utilidade e os habilitarão para maiores responsabilidades. Muitas pessoas estudam a Bíblia. Das 5 às 11, leem, visitam doentes, ministram aos necessitados, explicam a verdade bíblica aos perdidos. Lembre-se, nessas ocupações estão remindo o tempo. Somos nós advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado, o tempo perdido, o tempo jogado fora, jamais poderá ser recuperado, porque não podemos fazer voltar atrás sequer um segundo, um momento, um instante. A única maneira que podemos remir nosso tempo, diz o livro Parábolas de Jesus, a única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. Como é que podemos então remir o tempo, seguindo o conselho do verso introdutório? Consagrando a vida a Deus e mostrando este Deus de amor, este Deus que salva as pessoas que estão à nossa volta. Somente assim remiremos o tempo. E ao termos tempo para Deus e para o próximo, o Senhor nos guiará a fazermos um sábio uso do tempo, administrando a vida com sabedoria, não como tolos, não como nécios, mas administrando a vida como sábios. Quero você refletir sobre o uso que tem feito do tempo e quero você remir o tempo nesta noite e a partir desta noite para a honra e a glória de Deus. Quero você remir o tempo para a edificação da tua vida, da tua família. Quero você remir o tempo para glorificar a Deus e salvar pessoas para o seu reino. Quero você remir o tempo para ser um sábio
em pé na manhã da volta de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua decisão e que você e eu façamos um sábio uso do tempo, entendendo que o Senhor guiará a nossa vida para um tempo eterno, a vida ao seu lado, o viver ao seu lado, para todo sempre na nova terra. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, graças te damos pelas tuas orientações. Graças te damos por nos relembrar de que o tempo é um presente do céu e que o Senhor nos faz responsáveis por este presente. Mas o Senhor vai requerer estritamente a conta do uso que fizemos do tempo. Quem sabe, ó Deus, daqui para trás, esbanjamos, jogamos fora, perdemos. Perdoa-nos, ó Pai. Daqui à frente, queremos viver segundo a vontade do Senhor, seguindo o conselho divino através de Paulo em Efésios, a igreja de Éfeso, o capítulo 5. Abençoa-nos a sermos sábios, aproveitando o tempo que temos, não para adquirir um produto qualquer, mas para adquirirmos o produto maior, a salvação, a eternidade, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que é